Eu sou a maestra Erika e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. É muito normal a gente ver, né, vídeo de pessoas reagindo a brasileiros falando outro idioma. Mas e os nativos de outros países falando o nosso idioma, que é o português? Será que eles falam bem? Será que tem muito sotaque? Então hoje, lógico, sendo muito, como eu posso dizer, clubista, eu escolhi um integrante do RBD, que é o Christian Chaves. Ele já viveu aqui no Brasil quando ele fazia um programa da Patrícia Abravanel. Saiu, gente. Nossa, que Patrícia difícil de sair, meu Deus. Ele fazia esse programa, se eu não me engano, era a Fábrica da Fama. E como ele estava aqui, ele acabou que ele aprendeu português. Eu vou ser sincera que eu não sei dizer se ele já sabia antes ou se ele aprendeu durante essa estadia aqui. Mas hoje ele fala português, é quase um brasileiro. Ele até puxou em um dos shows do RBD, eu não sei dizer se foi no Aliens ou se foi no Morumbi. Ele puxou um: eu vou tomar um kkk, dançar, curtir, ficar de boa, pam, pam. Eu vou tomar um kkk, dançar, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Então esse menino já está quase um formado como brasileiro. Mas será como é o sotaque do Christian Chaves falando português? Eu vou reagir a uma entrevista do Christian Chaves no De Noite, do Danilo Gentili. A entrevista leva mais de meia hora, mas vamos reagir a uns 10 minutos. Se vocês gostarem do vídeo, gostarem dessa ideia, comentem aqui se você gostaria de ver da Maite, da Dulce, do Uker, porque todos passaram pelo De Noite. Olá, minha gente, aqui é a Erika do futuro, da edição, assim com essa cara destruída, sem maquiagem, só para falar para vocês, me desculpem que o enquadramento ficou uma porcaria e eu achei que eu estava gravando a tela, mas eu não estava. Eu não quis perder o vídeo, já tá 2 semanas ou mais sem vídeo aqui. Eu vou postar, eu postei mesmo assim, mas vocês não verão a tela, me desculpem. Bem, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Fiquei sabendo que você está lançando um trabalho especialmente para o Brasil. Exatamente, sim. Eu estou, primeiro que nada, muito contente pelo convite. Obrigado, de verdade. É uma coisa que sempre que eu venho para o Brasil é um clássico, né? Opa! A gente já consegue perceber que ele fala bem, mas que o sotaque é carregadinho nos R's, nos S's, porque tem coisas da fonética que é muito marcante cada idioma ou de cada lugar, e do espanhol especificamente, o S é algo muito marcante do idioma, o R. Então, quando eles vão falar outros idiomas, igual aqui o Christian tá falando em português, essas coisas que são tão marcantes no idioma dele, acaba que ele traz quando ele tá falando português. Opa! E também este EP que eu estou apresentando é especial para o Brasil, porque para mim o Brasil é sempre sido... Ele falou esse EP especial que eu estou apresentando. Aqui ele falou em espanhol, porque pra gente é apresentando e pra eles apresentando, sem o A. E aqui a gente viu que ele falou sem o A. E pelo que eu vi, ele já vai falar outra coisinha em espanhol. Ele vai falar ha sido, que é foi em português. Só que é um tempo verbal chamado pretérito composto em espanhol, que nós não temos em português, e ele vai usar aqui agora. Sempre sido um povo muito importante, os fãs são muito apaixonados, sempre fieles, é algo que eu agradeço muito. Então eu escolhi uns artistas que representam as distintas partes musicais do Brasil. Você fez alguns duetos. A gente vê que ele tem uma gama de vocabulário grande em português, tá falando legal, mas às vezes solta ali uma palavrinha em espanhol. Isso é
totalmente normal acontecer e a gente vê que não compromete o entendimento do que ele tá falando. Gustavo Mioto, Li Martins. Isso mesmo. Você cantou em português? É. Qual música você cantou em português? Minha música é nova. Qual é? Conectado? O Ladrão, Conectado. Todas elas você cantou em português? É uma mistura entre espanhol e português. E portunhol. Qual sotaque você escolheu para cantar em português? O do gaúcho, o do carioca, o do paulista, né? Do paulista. Paulista. Acho que sim. É o Ladrão, é uma das músicas. Sim. Essa música você escreveu especialmente pro Brasil ou ela é mundial? Não, é mundial. Qualquer Mas o pode tema é muito dizer. brasileiro, né? Não sei, pode ser. Acontece também no meu país, então. Agora, vai rolar show aqui? Vai ter turnê de show? Vai rolar, eu acho que o próximo ano, agora... Que é interessante, que ele falou, vá. Então, uma coisa que eu pego no pé dos meus alunos é o danado do V com o som de V. Então, você vê que ele não fala vá, ele fala vá rolar, e aí ele continua. Fechando as gravações do Like. Que coisa feia, meu Deus! Eu não ia falar em RBD, porque eu acho que ninguém quer saber desse assunto. Ninguém acha, né? Alguém aqui quer que eu fale de RBD? Você está produzindo um documentário da Sim. RBD? Tem tempo atrás que o produtor Pedro Damian, ele está fazendo o documentário, ele tem 82 horas de... Pontinho interessante, ele falou sobre o tempo do documentário e ele falou, apesar de ele falar em português, ele falou 82 horas. Pra gente, como hora é feminino, a gente fala 82 horas. Porém, ele fez a tradução direta do espanhol, que no espanhol não existe o duas, não existe o feminino. Então, mesmo que a gente vai falar de horas em espanhol, que é uma palavra feminina, é 82 horas. Um domingo pra Você México. acha que tem a chance desse sábado aí tocar um Billy Jean e eu aparecer? Nossa. Eu posso falar com o produtor, Por sim? favor, Eu posso. eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu Ele vai tenho gostar. Tenho certeza que sim. Brasil, quem sabe esse sábado no show do Christian Chaves vocês não vão ver isso. Ou não? Aqui foi muito interessante o não. É uma coisa que eu falo muito com os meus alunos quando a gente está conjugando os verbos. E aí, por exemplo, deixa eu pensar o hablar. Então, vamos conjugar no presente e no indicativo. Aí é yo hablo, tu hablas, usted, ella, él habla, nosotros, muitos falam hablamos. Mas o correto é hablamos. Esse som anasalado que a gente faz de não é normal para não é natural, não é a palavra, não é normal, não é natural para um nativo hispanohablante falar. Eles não têm esse som, eles falam, então, hablamos, cenamos. Quando eles vão falar palavras em português que tem esse som, não sai tão bem reproduzido. Então, palavras como pão, mãe, não, eles vão falar como mãe, pão, não. Isso é super natural, tá? Por quê? Falar o outro idioma envolve até a nossa parte fisiológica. O corpo, ele se adequou ao nosso idioma, à fonética do nosso idioma. E cada idioma tem uma fonética diferente. Passa e que a outra, mesmo que aprenda aquele idioma, não consiga reproduzir aquele som. Talvez com muito exercício, com muita prática, ele chegue a fazer. Quais são as conclusões que a gente pode tirar de tudo que a gente viu aqui? Primeiro, que se você chegou até aqui, eu acho que você tem que se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o like, porque você, assim como eu, compartilha desse amor pelo espanhol. Além disso, agora falando sobre o Christian Chaves, a gente também percebeu que tem sons fonéticos que, por questão de fisiologia,
não é possível para ele reproduzir ainda. Pode ser que ele chegue a reproduzir esses sons, igual esse do não que eu falei. A gente viu que às vezes tem ali uma misturinha de um espanhol com português, sai umas palavrinhas em espanhol. E, gente, isso é normal. Faça que nem ele, não tenha medo. Às vezes a pessoa está estudando outro idioma e fica esperando chegar na perfeição para falar. Se você não falar, você não vai alcançar a perfeição. Todo mundo erra no começo. Só que para você desenvolver a habilidade de falar, de melhorar o seu sotaque, você tem que falar. Então não tenha medo de fazer isso. Vai ter outro vídeo por aqui que, se você gostou desse, provavelmente você vai gostar desse outro também. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem. E vem aqui que eu vou te dar um spoiler. A gente vai cozinhar em espanhol. Te espero na semana que vem, quarta-feira, às 18 horas. Beijos e até pronto.